16 equipes, apenas 8 vão sobreviver. Quem vai passar para a próxima fase da Liga dos Campeões? Vamos decidir nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Ali Sports. Para quem não me conhece aqui, acho que Ali, muito prazer. Sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os oitavos de final da Liga dos Campeões. O que é que podemos esperar para estes jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões? E para isso eu tenho um convidado muito especial. Aqui é o comandante, o dono do canal Diversidade Channel. Acompanho o futebol desde a minha juventude e tenho uma boa experiência no que diz respeito à Liga dos Campeões. Então, vamos começar a analisar jogo por jogo. Vamos começar pelo primeiro jogo, que é Aston Villa contra Clube Bruges. Aston Villa, que foi diretamente aos oitavos de final da Champions. E do outro lado temos o Clube Bruges. Clube Bruges, que vem dos playoffs, eliminou a Atalanta. Na fase de grupo ficou em 24º e, surpreendentemente, eliminou a Atalanta. O que é que espera desse jogo, comandante? Bem, vai ser um grande jogo de futebol. Temos duas grandes equipas. O Aston Villa, apesar de na Liga Inglesa não estar bem posicionado como no passado, eles vêm de uma vitória diante do Cardiff por um 2-0, um bis de Asensio. Uh, do outro lado temos um Clube Bruges que já tem muitos anos nessa Liga dos Campeões, já revelou grandes jogadores. Acredito que vão ter alguma coisa a dizer. O Aston Villa teve dois reforços significativos que são o Marcus Rashford e o Asensio. Entraram muito bem nesta equipe e acredito que eles são favoritos por causa dos reforços que eles tiveram. Eu também tenho a mesma opinião. Acho que Aston Villa está melhor que o Clube Bruges, principalmente com os dois novos reforços, que é o Asensio e o Rashford. Acho que eles estão bem melhor nessa fase da época. E tu achas que, pelo fato de eles estarem em décimo na Premier League, achas que a Champions seria o grande objetivo da temporada? Para se qualificarem para a próxima Champions? Bem, conhecemos como é que é o Unai Emery. O Unai Emery é um treinador que já fez muita coisa na Liga Europa. Acredito que a Liga Europa e a Liga dos Campeões estão lá muito, são competições da UEFA muito próximas. Acredito que a experiência que ele teve nessas finais das ligas da Liga Europa, acredito que ele vai dar o seu máximo para, quem sabe, vencer essa Liga dos Campeões. Eh, não se esperava muito, talvez, das equipas com que ele já ganhou a Liga Europa, mas ele conseguiu esses feitos e acredito que o grande objetivo deles pode ser surpreender nessa Liga dos Campeões. O próximo jogo é o jogo do Inter de Milão contra o Feyenoord. Inter de Milão, que na fase de grupos apenas sofreu um golo e na Série A nesse momento está em primeiro lugar. E do outro lado temos o Feyenoord, que eliminou o maior rival do Inter, que é o AC Milan, num jogo surpreendente. O que é que achas? Achas que o Feyenoord pode voltar a surpreender? Bem, eu acredito que o Inter do Milão já está avisado e, e vai fazer esse jogo com muita cautela. E acredito que eles não terão uma oportunidade para surpreender. O Inter já está avisado assim que eles eliminaram o maior rival do Inter, que é o AC Milan. Eu também acho que Inter nesse jogo é muito favorito. E acho que o AC Milan talvez teria passado por causa daquele vermelho, complicou a eliminatória. Mas eu acho que Inter, pelo Inter ser mais forte que o AC Milan também, é muito mais favorito que o Feyenoord. Depois temos o jogo do Borussia de Dortmund contra o Lille. O Dortmund, que passou do playoff, eliminou o Sporting e atualmente na Bundesliga está em décimo lugar. Mudou treinador recentemente. E temos do outro lado o Lille, que surpreendentemente passou nos primeiros 8 na fase de grupos. O que é que tu achas desse jogo? Achas que o Lille é favorito?
Bem, num jogo da Liga dos Campeões normalmente não temos favoritos, né? Mas acredito que a experiência, a experiência que as equipas têm nesta competição é o que vai fazer a diferença. E embora o Dortmund não esteja muito bem no seu campeonato doméstico, acredito que nessa Liga dos Campeões eles são favoritos, né? Nessa eliminatória eles são favoritos a passar, mas não podemos esquecer que este Lille venceu o Real Madrid. Eles já estão avisados também, esses do Dortmund estão avisados, mas acredito que eles são os favoritos a passar essa eliminatória. Eu aqui acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas pelos jogadores que o Dortmund tem, em termos individuais, o Dortmund é muito melhor que o Lille. E acho que isso vai fazer a diferença nesse jogo. Então também dou um certo favoritismo ao Borussia de Dortmund. Depois temos o jogo do PSV contra Arsenal. Arsenal, que na Premier League está em segundo e praticamente já perdeu as esperanças para o título. E na Champions, na fase de grupo, ficou em terceiro lugar. Está fazendo uma boa Champions. Achas que Arsenal agora deve estar focado na Champions só? Bem, acredito que sim, o Arsenal já perdeu esse barco da Liga Inglesa. Talvez o maior foco deles seja essa Liga dos Campeões. Uh, Tiveram algumas decisões que surpreenderam por acaso. Não sei como é que eles não foram ao mercado de inverno procurar um avançado. Neste momento, provavelmente eles não tenham avançados. Recentemente teve a lesão do Kai Havertz, ele que estava a jogar como avançado. Uh, Acredito que o Arsenal vai apostar nesta Liga dos Campeões. É o favorito. Do meu lado, o Arsenal é o favorito desse jogo. Não vamos esquecer que o PSV também surpreendeu a Juventus. Acho que dessa vez com o Arsenal vai ser diferente. Arsenal é muito melhor que a Juventus. E para mim o Arsenal aqui é favorito. Para mim é um dos jogos mais desequilibrados dessa fase. Para mim o Arsenal é favorito. O próximo jogo é o jogo de Bayer Leverkusen contra Bayern de Munique. Atualmente na Bundesliga, o Bayern de Munique está em primeiro e o Bayer Leverkusen está em segundo. Na Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen passou diretamente para os oitavos e o Bayern de Munique vem de um playoff contra o Celtic, que teve mais certas dificuldades para passar. O que achas desse jogo? Bem, mais um jogo de duas equipas do mesmo campeonato. Vai ser decidido ao detalhe. São equipas que se conhecem muito bem. Uh, Só que se fosse uns anos atrás, o grande favorito seria o Bayern de Munique, mas nesta época o favoritismo acredito que esteja do lado do Bayer Leverkusen, que é o campeão em título. O Bayern de Munique teve certas dificuldades para ultrapassar o Celtic. Acredito que o Bayer Leverkusen é o favorito para passar para a fase seguinte. Eu acho que esse aqui é o pior Bayern de Munique que eu já vi na minha vida. Normalmente, quando o Bayern de Munique na Champions enfrentava equipes pequenas, nós sabíamos que era sempre um jogo de goleada, né? Mas nas últimas épocas isso tem mudado. O Bayern de Munique, por exemplo, jogou contra o Celtic, só se qualificou no último minuto. Não é aquele Bayern que nós conhecemos. Recentemente também tivemos um jogo de Bayern de Munique contra o Leverkusen no campeonato que terminou empatado 0-0, mas um empate talvez tipo, tenha sido uma vitória para o Bayern de Munique, porque o Leverkusen dominou completamente aquele jogo e nas duas últimas épocas o Bayern de Munique não conseguiu ganhar o Leverkusen. Então deu um certo favoritismo ao Leverkusen, mas não podemos esquecer que o Bayern de Munique individualmente tem jogadores muito bons como o Ziala, jogadores que em qualquer momento podem desequilibrar, pegar a bola, fintar e criar uma jogada de gol. Então não podemos esquecer disso. Aqui eu vou dar 55% ao Bayer Leverkusen e 45% ao Bayern de Munique. Acho que o Bayer Leverkusen é ligeiramente favorito.
Agora vamos falar do jogo do Benfica contra Barcelona. Benfica que, depois de ter mudado de treinador, melhorou muito essa época e agora tem os mesmos pontos que o Sporting na Liga Portuguesa. E do outro lado temos o Barça, que surpreendeu muito de nível que subiu da temporada passada para essa temporada. O que é que tu achas desse jogo? Bem, acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado. São equipas que já se encontraram neste novo formato da Liga dos Campeões. Tivemos a surpreendente remontada de Barcelona, mas o Benfica vai usar aquilo como uma experiência, mas este Barcelona está a apresentar um bom futebol. Acredito que é o favorito a passar para a fase seguinte, o Barcelona. Pelos seus atacantes, tem uma defesa sólida também, tem um meio campo que também está a praticar um bom futebol, é o favorito para passar para a fase seguinte. Eu também acho que o Barcelona é favorito para passar, mas não vai ser um jogo fácil para o Barcelona. Não vai ser um jogo fácil, não. Vimos na fase de grupos que teve muitas dificuldades em bater o Benfica e não vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Barcelona, nessa época, com equipes que atacam, tem uma certa vantagem. Por exemplo, tivemos jogos contra o Real Madrid, que jogou muito bem. E quando uma equipe normalmente defende, né? O Barcelona às vezes costuma ter um pouco de dificuldades. Mas eu sei que Benfica é uma equipe que ataca, então talvez isso aí seja um ponto forte para o Barcelona. Mas eu acho que o Barcelona é favorito, mas não vai ser fácil para passar. A seguir temos o jogo do Paris Saint-Germain contra o Liverpool. Para mim, esse aqui vai ser o melhor jogo dessa fase. E temos um Liverpool, que na Premier League está em primeiro, com uma boa diferença de pontos do Arsenal. E na Champions também terminou em primeiro, nesse novo formato. E temos um Paris Saint-Germain, que teve que ir para os playoffs, mas melhorou muito nessa segunda fase da época. O que é que tu achas desse jogo aqui? Bem, vai ser mais um grande jogo de futebol que essa Liga dos Campeões vai nos propor. Eh, o, o Paris Saint-Germain vem de uma vitória diante do Lille para o campeonato 4-1. Eh, Vai ser um jogo de detalhe e as duas equipas estão na melhor fase da época. O Liverpool também começou a época de uma forma e ainda está com essa forma até nestes últimos jogos. O Paris Saint-Germain melhorou muito em 2025. O Dembélé está a voar, o Barcola também está a voar. Eles tiveram um reforço do Kvaratskhelia, não podemos esquecer disso. Kvaratskhelia que ainda não foi integrado muito bem na equipa, mas é um jogador que desequilibra muito. Acredito que vai ser o detalhe que vai decidir essa eliminatória. Se fosse para escolher o favorito, acredito que o Liverpool, por aquilo que tem apresentado, é a equipa que é favorita para passar para a fase seguinte. Eu também acho que Liverpool tem uma certa vantagem nessa eliminatória, porque talvez nessa época já esteja habituado a enfrentar equipes grandes, diferente do Paris Saint-Germain. Nessa época praticamente só enfrentou o Manchester City e nós sabemos que o Manchester City não está aí ao Manchester City. Então, basicamente, esse aqui será o primeiro grande desafio do PSG nessa época. Eu acho que eles têm equipe para passar, sim. Não vou ficar surpreendido se eles passarem. E esse aqui para mim vai ser o melhor jogo, porque são duas equipes que gostam de atacar, gostam de ter a bola. Vai ser um grande jogo, mas eu dou um certo favoritismo ao Liverpool. 60 para o Liverpool, 40 para o Paris Saint-Germain. E temos o último jogo, que é o jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Para mim, esse aqui vai ser o jogo mais equilibrado dessa fase. De um lado, temos o Real Madrid, que teve que ir para os playoffs, venceu o City, mostrou dominância contra o City nos dois jogos. E no campeonato está, na última jornada, perdeu pontos, perdeu por 2-1 contra o Real Betis. E do outro lado temos o Atlético de Madrid, está a ter uma boa época,
no campeonato está a um ponto de diferença do Barcelona. O que é que tu achas desse jogo aqui? Bem, este vai ser um dos jogos mais equilibrados de equipas do mesmo campeonato, equipas que se conhecem muito bem, já se defrontaram recentemente. Eh, Foi um jogo que saiu empatado, mas agora já não há possibilidade de haver empates. Uma equipa terá que vencer. Será um jogo que o detalhe que vai fazer a diferença. O Real Madrid vem dessa derrota, o Atlético vem de uma vitória por 1-0. Eh, a defesa do Atlético tem se portado muito bem ultimamente. O ataque do Real Madrid tem surpreendido também neste 2025. Vai ser um jogo de detalhe e se fosse para escolher um favorito, acredito que o Real Madrid leva uma certa vantagem pela sua experiência nessa competição e também pelos milagres que têm acontecido no seu campo. Eles já estiveram a perder em várias eliminatórias e conseguiram, surpreendentemente, reverter o cenário. Levam uma certa vantagem por isso. Eu, como disse antes, também acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Para mim, talvez seja a eliminatória mais equilibrada dessa fase. Temos de um lado Mbappé, que está a fazer um ano brilhante em 2025. Também temos Julian Alvarez, também está a fazer um ano brilhante. Eu acho que esse jogo aqui vai depender muito de quem marcar primeiro. Se o Real Madrid marcar primeiro, o jogo vai estar mais aberto, porque o Atlético vai ter que arriscar. Mas se o Atlético marcar primeiro, nós sabemos como é que o Atlético é em eliminatórias. Fecha-se muito quando tem uma certa vantagem e vai depender muito, né, de quem marcar primeiro. Se o Atlético marcar primeiro, o jogo vai estar mais fechado. E nós sabemos, esse Real Madrid já não é aquele Real Madrid de tempo de Cristiano. Nesse novo trio de ataque, já não temos um grande cabeceador ali. Então, se o Atlético marcar primeiro, o Real Madrid talvez terá um pouco de dificuldade em fazer cruzamentos, porque não tem um grande cabeceador lá. Mas vai ser um bom jogo. Aqui é difícil dizer quem é favorito para passar. Mas como disseste, pela história, pelos milagres do Real Madrid, eu se fosse para optar por uma equipe, talvez diria Real Madrid. E esse foi o vídeo, pessoal, e espero que tenham gostado do vídeo. Espero que deixem um like, inscrevam-se aqui no canal e ajudem aqui o canal a crescer. E eu quero que comentem aqui embaixo o que vocês acham de cada jogo, quem que acha que vai passar em cada jogo. E também gostaria de agradecer por participar aqui do vídeo, dar a tua opinião. E gostaria que aparecesse mais vezes aqui no canal Ali Sports. Obrigado aí pelo convite. Estou aqui aberto a mais convites. É só mandar uma mensagem, informar que eu queria aparecer. Falar de futebol é uma paixão. E é isso, pessoal. Inscrevam-se aqui no Ali Sports e nos vemos no próximo vídeo.